A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos aí, eu sou o Cristiano. Você está em nosso humilde canal. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aí para não esquecer, tá bom? E acompanhar aí todo o conteúdo que nós estaremos produzindo daqui para frente. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, te convido também a assistir o primeiro vídeo para entender melhor também esta nossa segunda partilha da série Vida de Oração, tá? Nós vamos continuar então, sempre partindo de um texto da Sagrada Escritura e depois também nos apoiaremos na grande obra do padre Antônio Roio Marim, este grande padre teólogo tomista do século XX, na teologia da perfeição cristã, tá? Onde ele fala muito da vida de oração. Vamos abrir então no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22, apenas 2 versículos para introduzirmos e provocarmos, né, o nosso assunto e a nossa partilha. Batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Que palavra maravilhosa e provocativa, né? Vamos perceber então, neste pequeno texto bíblico, 3 reações que a oração de Jesus provoca no momento do seu batismo. E que de forma profética também precisa acontecer na nossa vida de oração, tá? Se não estava acontecendo assim, a partir de agora então, isso nos provoca a irmos além, a sairmos de uma oração meramente devocional, algumas vezes mecânica e até superficial, né? Veja o que acontece. Estando Jesus a orar, 3 coisas acontecem. O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Veja que interessante. A nossa vida de oração também precisa provocar esta reação no mundo espiritual, de tal modo que, de fato, Romanos 8, 28 se cumpra. De tal modo, então, que tudo concorra exatamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E porque amam a Deus, querem viver esta mística da união esponsal, da união transformante, desta comunhão mais profunda, desta intimidade com Deus, que se dá sobretudo na vida de oração. Claro, aqui nós estamos falando mais estritamente da vida de oração pessoal, mas isso se estende também à vida de oração comunitária, a oração litúrgica, a vida sacramental, né? Mas que precisa também alimentar esta mesma vida de oração pessoal. E esta vida de oração pessoal também precisa ser uma extensão dessa vida da oração da comunidade, da oração própria da igreja, né? Então, estando Jesus a orar, o céu se abriu. A oração, então, ela tem o poder de provocar esta união, esta comunhão entre o céu e a terra, né? É como se nós abríssemos, de fato, uma abertura, uma ponte, como naquela escada de Jacó, que os anjos desciam e subiam da terra para o céu e do céu para a terra, né? A nossa oração precisa provocar também esta reação no mundo espiritual, né? Nos abrir o mundo sobrenatural. Então, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. A nossa vida de oração pessoal também precisa dar espaço para a ação do Espírito Santo, né? Precisa manifestar o poder e a ação do Espírito Santo na nossa oração e também, claro, através de nós, por esta mesma vida de oração, né? Então, nós precisamos perceber isso. E a cada vez mais, o Espírito Santo, então, vai
tocando naquelas áreas da nossa vida que não estavam totalmente submissas a Ele ainda, né? Então, por isso que sem oração é impossível chegarmos à vida da perfeição, a este nível mais profundo da santidade, do ser de santo como Deus é santo, do ser de perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E depois, então, veio do céu uma voz. Então, a nossa vida de oração pessoal precisa treinar os nossos ouvidos a escutar a voz de Deus. E a voz desse Deus que fala, tu és o meu filho, sabe? Diante das dificuldades, é essa voz que confirma no meu coração, que grita, Abá, Pai. E que diz e testemunha dentro de mim, sabe? A partir de mim mesmo, que eu sou filho. Filho no filho, né? Nós somos filhos no filho. E, portanto, co-herdeiros também com o herdeiro. Então nós somos amados, nós somos filhos de Deus e precisamos viver como tal. E essa vida de filho de Deus se dá através de uma vida profunda de oração, né? Então percebam, essas 3 reações também precisam acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa oração pessoal. O céu tem que se abrir. Eu tenho que ter visão do céu, eu tenho que ter o desejo pelo céu. O Espírito Santo tem que descer, em outro sentido, agir em nós, né? Se manifestar em nós e através de nós. E é preciso ouvir a voz de Deus que quer falar. A oração é um diálogo. Não pode ser um monólogo onde só eu falo, mas, sobretudo, eu preciso, na minha oração, exercitar a escuta profética. E aí surgem no meio do caminho algumas dificuldades, tá, meus irmãos? Todos os grandes santos tiveram essa dificuldade. Os santos místicos tiveram essa dificuldade, tá? Então existem algumas dificuldades que nós precisamos tratar em relação à vida de oração. Então, primeira coisa é entender a necessidade de uma vida de oração, tá? E não somente atos esporádicos de oração, mas uma vida mergulhada, alicerçada, ou seja, tendo por base realmente a oração, né? Tendo por princípio a oração. Então veja, se nós temos uma imunidade biológica, uma imunidade física que precisa estar alta, né? E aí, por isso a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, né? Cuidar também do nosso corpo físico. Existe também uma imunidade espiritual que precisa ser mantida num nível alto. E essa imunidade espiritual alta, né? Ela é sustentada, conservada, mantida por esta vida de oração em todos os níveis e também no nível pessoal, tá? Então, a oração, em todas as suas formas, ela é um exercício, né? Exercício. E exercício é algo repetitivo, é algo disciplinado, é algo que nós precisamos fazer frequentemente, que exige um certo esforço, tá? Então, é um exercício de eficácia santificadora. Porém, sua prática assídua e perfeita envolve não poucas dificuldades para o pobre espírito humano, em si tão fraco e enfermo, né? Sobretudo se deixarmos essa imunidade espiritual baixar, nós ficaremos enfermos do espírito, enfermos da nossa alma espiritual. Então, as principais dificuldades são 2: as distrações e as securas, ou a aridez na vida de oração. Vamos examinar aqui rapidamente as distrações, né? Primeiro, as nossas distrações. As distrações que são comuns, tá, meus irmãos? A todo aquele que se propõe a uma vida de oração. As distrações, em geral, são pensamentos ou imaginações estranhas que nos impedem a atenção ao que estamos fazendo. Lembra que Santa Teresa d'Ávila falava que a imaginação é a louca da casa? Toda casa, ela diz, tem uma louca, né? Toda família tem um maluquinho. A imaginação é a louca da casa. Então, veja bem, é aquilo que tenta nos tirar do foco. Então, podem afetar somente a imaginação, em cujo caso
o intelecto pode seguir pensando no que fazia. Veja, o intelecto continua, ele consegue manter uma certa atenção ao que está fazendo, mas a imaginação se distrai. Então o intelecto se mantém, embora com dificuldade. Ou ao próprio intelecto, cujo caso a atenção ao que se fazia desaparece totalmente. Então aí quando o intelecto é atingido também, realmente a atenção àquilo que se fazia desaparece totalmente. Quando estiver só na imaginação, ainda dá para manter o foco. O problema é quando essa distração atinge o intelecto. Então suas causas são muito variadas. Então aqui ele cita o padre Guibert, tá? Um outro autor que trata de algumas causas independentes da nossa vontade. Veja bem, existem algumas distrações que são independentes da nossa vontade. Ou seja, a índole e o temperamento. A nossa índole e o nosso temperamento pode influir também nessas distrações, colaborar com essas distrações, independente da nossa vontade. Então, a índole e o temperamento estão ligados à imaginação viva e instável, tá? Então, a nossa imaginação muito viva e muito instável, vai lá e vem cá, né? Então, a efusão às coisas exteriores, né? Esse sair do interior, da via da interioridade para a via da exterioridade, né? E você fica muito nas coisas periféricas. A incapacidade de fixar a atenção ou de prorromper em afetos, paixões vivas, não bem dominadas. Então veja, é preciso prorromper em afeto, ou seja, a nossa oração tem que também ser não só efetiva, mas afetiva, né? Eu tenho que colocar amor na minha oração. Eu tenho que ser movido em amor. Então, essas paixões vivas, não bem dominadas ainda dentro de nós, que atraem continuamente a atenção até os objetos amados, temidos ou odiados. Ou seja, aqui ele fala de paixões que nos arrastam para os bens inferiores, né? Que nos faz ficar naquilo que nós desejamos, tememos ou até mesmo odiamos. Então, se eu estou com muita mágoa no coração, isso vai me distrair, independente da minha vontade. Continuemos. A pouca saúde, o segundo ponto, a pouca saúde ou fadiga mental. Veja, hoje, né, com esse excesso de informações que a gente tem através de redes sociais, dos meios de comunicação hoje, né, de forma muito instantânea, a gente acaba adquirindo, algumas pessoas acabam adquirindo isso, né, a chamada síndrome do pensamento acelerado. Você está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, você fala de 5, 6 assuntos ao mesmo tempo, sem terminar nenhum. Já viu isso? Você está conversando às vezes com uma pessoa, ela entra num assunto, ela está no assunto e ela não terminou aquele assunto, mas ela já está no segundo, num terceiro assunto, e depois você já nem sabe mais do que vocês estavam tratando. Então, a pouca saúde ou a fadiga mental que impede fixar a atenção ou abstrair coisas e circunstâncias exteriores, ou seja, fugir das coisas exteriores, né? Então, essa fadiga ou pouca saúde mental, né? A síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, né? Que não nos deixa gastar tempo na oração, gastar tempo com as coisas de Deus, né? E assim por diante. Vamos para um outro ponto, terceiro ponto. A direção pouco acertada do pai espiritual. Aqui para aqueles que têm um diretor espiritual, né? Que tem ali uma vida mais regrada com o seu diretor espiritual, que querem impor artificialmente suas próprias ideias à alma, sem ter em conta o influxo da graça, sem ter em conta a índole, o estado e as necessidades desta mesma alma, empenhando-se, por exemplo, em fazer continuar a meditação discursiva quando Deus a move a uma oração mais simples e profunda, ou apartando-a demasiado do pronto discurso quando a necessita todavia. Então o que ele está falando aqui? É semelhante àquela imagem do pai e do filho pródigo. Lembra daquela passagem, Lucas capítulo 15? Aquele filho pródigo, agora arrependido, está voltando, fazendo o seu caminho de volta para casa, ensaiando um discurso.
ensaiando um monte de coisa para falar para aquele pai, dando ali as suas desculpas. O seu discurso já estava pronto, mas o pai não quer saber. Tem hora que é assim, o pai misericordioso, ele vai ao encontro do filho, ele quer abraçar, ele quer beijar, né? E às vezes a gente está muito preso àquele tipo de oração discursiva, ou àquele método que a gente já está acostumado a usar, ou porque o seu diretor espiritual passou para você fazer aquela oração específica. Mas às vezes Deus está pedindo, num determinado momento, né, de uma oração mais simples, mais profunda, mais singela, mais afetiva, semelhante àquela relação do filho pródigo com o Pai das Misericórdias, né? Então é preciso estar atento a isso também, não ficar, sabe, naquela rigidez mecânica, automática, que não te permite sentir a presença de Deus muitas vezes. Quarto problema, distrações que vêm, né, independente da nossa vontade. O demônio. O demônio também pode ser autor das nossas distrações. E quando você se propõe a orar, então, misericórdia. A campainha toca, o telefone toca, você lembra que deixou a panela no fogo, um filho cai, tadinho, leva um tombo, uma criança, isso pode acontecer. O demônio, ele tenta, o demônio ataca, né? Para que não tenhamos essa intimidade com Deus. Então, o demônio, às vezes, diretamente, outras vezes indiretamente, utilizando outras causas e aumentando a sua eficácia perturbadora. Ou seja, às vezes ele vai usar indiretamente alguma coisa para potencializar aquela perturbação. Você lembrou de alguém que te ofendeu. O demônio vai usar, muitas vezes, isso. Como que ele pode usar isso? Pela mágoa, não simplesmente pela lembrança daquele que te ofendeu, mas se há uma mágoa, um resquício, uma raiva, o demônio então pode ter espaço para potencializar essa distração e roubar ali a sua intimidade com Deus, tá? Então existem também algumas causas que são voluntárias realmente, tá? Eu vou tratar numa outra aula depois sobre o discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos enquanto carisma, mas também voltado à vida mística, à vida interior, tá bom? Vai ser uma aula mais profunda um pouco, um vídeo um pouco maior. Então, para terminar essa segunda parte, causas voluntárias. Então, existem causas que são voluntárias, que eu me coloco diante delas, que eu me exponho a elas, tá? Então, a falta da devida preparação próxima, né? Está chegando aquele horário que eu reservei para a minha oração pessoal, seja que hora for, eu tenho que me preparar, né? Em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Quanto ao tempo, quanto ao lugar, a postura, né? Vou comer um prato de feijoada. Posso entrar na minha vida de oração pessoal? Não vai rolar. O trânsito demasiado brusco à oração depois de uma ocupação absorvente. Então eu estava absorvido por uma ocupação, preocupado, resolvendo um monte de problema. Aí eu chego ali esbaforido, na correria, agitado, com o coração agitado, com a alma agitada, e vou me colocar para escutar. Ah, Deus não fala comigo. Ah, eu rezo e Deus não me atende. Não, rezas mal, vai dizer os santos, né? Está rezando mal, por falta de preparação. Segundo ponto de uma causa voluntária que eu posso me submeter, a falta da preparação remota, ou seja, pouco recolhimento, dissipação habitual, tibieza da vida, tibieza, a mornidão, né? O desânimo, a curiosidade vã. Você está curioso, você está estudando outras coisas, você está pensando em outras coisas, né? A ânsia de ler tudo. Então você está lendo ali um tratado de espiritualidade, sobre vida de oração, ou um versículo bíblico, né? Mas aí você, em vez de parar naquele versículo bíblico ali, que Deus está te dando para você rezar com aquele versículo bíblico, o que você faz? Ao invés de ruminar, de cavar, de meditar, às vezes um só versículo, você já vai para outro. E vai para outro, e lembra de outro, e vai para outro. Claro, você pode tomar este outro versículo depois,
mas gasta tempo nesse, rumina, reza com este versículo bíblico, deixa Deus falar ao seu coração, deixa o céu abrir, deixa o Espírito agir, deixa Deus falar, né? Então veja, quantas coisas nós podemos melhorar na nossa vida de oração, tá? Vamos rezar uma Ave Maria para terminar este segundo vídeo. Vamos tratar então depois dos remédios práticos, né, dos antídotos para essas questões. Vamos resolver essas questões, aí vamos fechar essa parte. E aí sim, num outro momento, vou fechar essa série com uma aula mais completa sobre o discernimento dos Espíritos. Vamos pedir à Mãezinha do Céu, a Santíssima Virgem Maria, que interceda por nós, junto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Coloque aí essas nossas dificuldades da nossa vida de oração. Se você não tinha uma vida de oração, se propõe a ter com o auxílio da medianeira de todas as graças. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curta, compartilhe, comente.